Quais são os próximos capítulos da sua vida? Vamos aqui descobrir no vídeo de hoje, no dia de hoje. Meus amores, lembrem-se que é uma tiragem coletiva, portanto, adapte a sua realidade, adapte a sua vida nesse momento. Escolha uma ou mais destas opções, mas é importante ter sabedoria, discernimento para ver se o que é dito, se o que sai aqui realmente faz sentido para você, para sua realidade, tá bom? Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do contato, do link que está aqui na descrição do vídeo. Por lá vocês podem estar verificando catálogos com os valores, as informações de tudo que eu realizo. Ok? Opção 1, estrela. Opção 2, rainha de ouros. Opção 3, força. Não se apeguem ao significado das cartas, tá? Vejam realmente o que vocês se sentirem mais atraídos e escolham, beleza? E vamos lá, vamos começar por quem escolheu a opção número 1. Opção número 1, vamos iniciar com vocês e descobrir no dia de hoje quais os próximos capítulos da sua vida, do seu destino. Lembre-se que é uma tiragem coletiva, solte para o universo aquilo que não ressoar. Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do link, do contato que está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Quais os próximos capítulos do destino da vida da opção número 1? Será que vai ser algo legal, algo divertido? Olha, excelente. Sim, gente, aqui fala sobre um novo início, uma nova jornada na vida de vocês, muito voltada, sobretudo, para o campo material, para o campo da estabilidade material. Não só para você em si, né, você se sentindo mais estável, mais sólido, mas para os que você ama também, principalmente se você tem uma família, se você tem pessoas queridas que você de alguma forma ajuda, mas mesmo que não, tá? Mesmo que vocês não tenham, assim, pessoas muito próximas, aqui fala sobre uma construção, né? Sobre vocês manifestarem através de uma construção, de uma vida mais sólida, materialmente falando. Vou trazer um exemplo para vocês. Digamos que vocês ganhem tanto por mês, vocês ganhem X por mês. E é como se daqui para frente você sentisse que o que você ganha vai te trazer mais qualidade de vida e vai também te proporcionar algumas satisfações. Por exemplo, você pode nos próximos meses ir para uma casa melhor, né? Mesmo que seja de aluguel, uma casa melhor, num bairro melhor, mais silencioso, né? Mais tranquilo. Ou você pode simplesmente comprar um carro, trocar de carro se você tem um. Porque é como se tivesse uma energia de vocês irem para um patamar acima do que vocês estão, né? Melhor do que vocês estão. Mas que ele vai te proporcionar não só o dinheiro, no sentido, assim, de dinheiro por dinheiro, mas de trazer uma melhoria na vida de vocês. Afinal, é para isso que o dinheiro tem que ser usado mesmo, né? Do ponto de vista espiritual, ele não é só para a gente acumular, guardar e não fazer nada. É para a gente ter uma vida melhor, para ter um patrimônio onde traga qualidade de vida, a gente tenha prazeres também, porque não é errado você ter alguns prazeres, alguns luxos e ao mesmo tempo ajudar, né, as pessoas ao seu redor dentro das suas capacidades. Então aqui fala sobre a abertura de caminhos, tá? Sobretudo no campo financeiro para vocês, um aumento de padrão. Além disso, meus amores, para alguns casos isso pode até vir não só através de organização financeira, aumento dos ganhos financeiros, como também através de algum projeto que vocês vão entrar, né, nos próximos meses,
pode ser algum projeto intelectual, algo que você use a sua mente, algum tipo de curso que você faça, que ele vai te trazer esse desenvolvimento, né? É como se tivesse uma energia de vocês usarem a razão, o conhecimento, estudo. E, gente, né, sendo bem sincera, normalmente o que leva a gente para um patamar melhor de vida realmente é o estudo, realmente é o conhecimento, né? Quando você estuda para, sei lá, né, melhorar de vida, ter um novo emprego, mestrado, doutorado, enfim, né? Normalmente é através do estudo mesmo. Mesmo que você seja empreendedor, você estuda para poder se aperfeiçoar, desenvolver novas técnicas, né? Então aqui fala muito sobre isso, sobre você usando a intelectualidade, a sua razão, para conseguir alcançar novos níveis. E olha só que legal, né? Do ponto de vista espiritual. Aqui também tem uma vibração muito forte de destino. Assim, apesar de eu usar muitas vezes essa palavra, né, nos títulos, destino, a gente sabe que parte da nossa jornada é destino e parte é realmente livre-arbítrio, coisas que a gente vai agindo, né? O mundo coloca ali determinadas opções e a gente escolhe aquelas opções, né? Então, é como se tivesse uma energia de esse desenvolvimento, esse crescimento, ele fazer parte do seu destino, porque é algo que você tem um merecimento, ou seja, você tomou as atitudes, as escolhas certas, novas portas vão se abrir, mas você não fez isso porque queria, né, um reconhecimento. Você fez isso por ética, por ser uma pessoa realmente que tem ali um valor, que tem uma moralidade, que tem uma justeza, né? Você é uma pessoa justa por essência e não aquela pessoa assim que tem medo de ir pro inferno, por isso que ela faz coisas boas, não é? O que a gente mais vê por aí, né? Pessoas que tentam convencer os outros a fazer parte de religiões por medo do depois da morte. Sendo que você tem que ser uma pessoa virtuosa, né? Já dizia Aristóteles, Sócrates, todos esses filósofos. Você tem que ser uma pessoa virtuosa por ser, pela própria virtude, não pelo que você vai ganhar, né? Então, em troca. Embora muitas vezes a gente acabe ganhando realmente. Então é como se tivesse essa energia de você ter esse merecimento, ter essas portas espirituais abertas no seu destino. E muitas vezes eu vejo que isso vai acontecer de uma forma inesperada, tá? Às vezes é de uma forma que você não imagina, que você nem assim imaginaria conseguir. Às vezes é um trabalho que você nunca imaginou que você ia trabalhar. Digamos que você é médica, médico. Você sempre trabalhou com sei lá, uma área de medicina. Ai, socorro. Você sempre trabalhou com a parte de neurologia. E aí um amigo te chamou para fazer parte de um projeto com crianças. Aí você começa a atuar na área de pediatria. Aí você vai para uma área que você nunca imaginou, não era uma coisa que você desejava, mas aí aquilo ali te abre novas portas, sabe? Então é como se tivesse uma energia de isso acontecer na sua vida porque você mudou um padrão que você estava exercendo, ou seja, você passou a enxergar as coisas de uma forma diferente, ou seja, houve uma mudança, uma quebra de paradigmas. Gente, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, não só espiritual, mas como ser humano. Porque vocês que são, principalmente quem for aqui dos anos 90, final dos anos 80, vocês sabem, né, que são os millennials. Vocês sabem que os millennials, eles tinham uma visão muito assim, é só você se esforçar, escolher uma área, ser especialista naquilo que você vai se dar bem na vida. E aí a gente se deparou com um mundo quebrado, né? Um mundo em constante quebra financeira e tem que se adaptar. Então aqui fala muito sobre vocês da opção número 1, tendo essa clareza de perceber que vocês vão precisar mudar de caminhos constantemente, que escolhas diferentes do que vocês imaginavam são feitas e ainda serão feitas. Então aqui fala muito sobre vocês quebrando padrões rígidos, sendo, né, meio que obrigados a quebrar padrões, mas que eles vão te levar para um caminho que, na verdade, era melhor do que o que você estava imaginando, que era melhor do que o que você estava buscando. Tanto que aqui fala que vocês vão ter uma sensação de muita empolgação.
né? Vocês vão ficar muito empolgados, muito assim, entusiasmados com os novos capítulos, com as novas etapas que vocês vão vivenciar. É muito aquela coisa de vocês acordarem com vontade de viver, né? Com vontade de sair da cama. E não simplesmente porque tem ali algo para fazer, né? Como uma obrigação, mas sim porque vocês estão com vontade de viver a jornada de vocês, a vida de vocês. Vejo signos de Libra, de Aquário, Virgem, Capricórnio, Leão e Escorpião, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Interessante. Lua cardinal, seja audaz e dê o primeiro passo. Gente, a lua cardinal, ela fala muito sobre uma lua que ela está crescendo, né? Ela está em fase crescente. E é quando você utiliza aquela força vibracional da lua em estado crescente, em fase crescente, para poder tomar determinadas atitudes, tomar iniciativas. Faça isso pela sua jornada, faça isso pela sua vida. Não tenha medo de ser audaz, de tomar atitudes diferentes, tá bom? Opção número 1, vamos deixar o seguinte nos comentários, vocês que escolheram essa opção número 1. Espiritualidade, eu sou audaz e dou o primeiro passo. Audaz de audacioso, ok? Audaz. Eu sou audaz e dou o primeiro passo. Ok, meus amores. Muitíssima gratidão. Não esqueçam de interagir com as temáticas fora do campo amoroso. Deixem o like, se inscrevam. E vamos para a opção número 2. Deixa eu tirar daqui. Opção número 2, vamos lá? Vamos aqui descobrir os próximos capítulos da sua vida, do seu destino. Quais serão esses próximos capítulos, o que virá, o que vai acontecer. Lembre-se que é uma tiragem coletiva, portanto, adapte a sua realidade, adapte a sua situação. Solte para o universo aquilo que não ressoar, aquilo que não fizer sentido para você. Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do contato, do link que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá. Opção 2, quais os próximos capítulos desta opção número 2? Mudança, né? Mudança de paradigma, mudança de ponto de vista. Parece que a perspectiva de vocês vai mudar sobre algum determinado assunto. Aqui fala que a vida de vocês também, nesse momento, está um pouco parada, está um pouco paralisada, mas que em breve vocês vão perceber que as coisas vão começar a se movimentar, né? Aqui fala de movimento no sentido de finalmente vocês encontrando soluções práticas, tá? Para a vida de vocês, para coisas que vocês antes não estavam vendo realmente, a situação saindo do lugar, inclusive para questões judiciais, para quem está com algum tipo de processo judicial, né, algum tipo de disputa em algum nível. Aqui fala sobre mudanças, tá? Aqui também está falando que para quem está afastado de uma pessoa, essa pessoa ela é orgulhosa, né? Essa pessoa é cabeça dura, mas parece que ela vai abrir um pouco a mente dela, tomar um pouco assim de juízo, digamos assim, e tomar uma iniciativa na sua direção. E aí ela vai estar falando, vai estar conversando com você, demonstrando interesse, demonstrando vontade de se acertar com você. Isso aqui não é só para campo amoroso, tá? Pode ser um colega, um sócio, alguém que você convive, um filho, né? Às vezes a gente leva muito para campo amoroso tudo, mas a vida nem só de amor romântico é feita. Às vezes é um amigo, um irmão. Mas eu vejo que para a maioria dos casos, essa tendência realmente de algo saindo do lugar, ela não necessariamente tem a ver só com pessoas, mas sim com energias no geral, porque é como se a vida de vocês ela estivesse passando por mudanças as quais vocês não queriam que essas mudanças acontecessem, né? Vocês não estavam
preparados, digamos assim, ou vocês não sabem realmente como mudar essa situação, não estavam preparados para algum tipo de interrupção, de mudança na vida de vocês. E aqui fala justamente sobre vocês mudando a perspectiva sobre isso. E percebendo que às vezes essas mudanças, esse período assim que vocês precisam parar e reavaliar, eles são muito importantes para sua jornada, para a nossa jornada no geral, porque eles fazem com que você mude algo dentro de si e consiga tomar novas atitudes com base naquilo que realmente faz sentido para a sua jornada, para a sua vida. É como se tivesse alguma coisa também que estava tirando você do eixo até emocional, do eixo psicológico, e parece que você vai conseguir retomar esse eixo, você vai conseguir ficar mais em paz, mais tranquilo, mais estável emocionalmente, por conta dessa reavaliação, dessa modelagem, né, de vida, de destino que vocês vão estar exercendo, executando no futuro de vocês, tá? Aqui fala muito sobre planejamento do futuro. Então, quando o tarô ele fala que a vida de vocês vai sair de um período de estagnação, não entendam que é amanhã que isso vai acontecer, tá? São capítulos, ou seja, são etapas, são coisas que você vê acontecer a longo prazo, até porque parece que a opção número 2, para a vida de vocês chegar no ponto onde vocês querem, ela precisa de realmente paciência e um trabalho a longo prazo. É um projeto, né? Parece que vocês têm, um objetivo que vocês têm, que ele é a longo prazo. Às vezes a compra de um imóvel, uma mudança de país, passar no concurso, ter filho, não sei. Mas existe aqui uma energia de longo prazo, né? De um objetivo, de algo que ele requer realmente tempo e requer até uma espécie de autodomínio interior. Que você mude coisas dentro de si mesmo, dentro de si mesma, para que você consiga, né, alcançar essa nova fase, esse novo local que você quer estar. Porque tem gente que diz assim, ai, meu sonho é ter uma casa enorme, ter uma casa bonita. Mas às vezes quando você ganha essa casa, você não consegue cuidar dela, porque uma casa grande precisa de quê? De mais limpeza, né? São mais cômodos, mais chão para limpar, mais objetos, ou seja, tudo requer uma responsabilidade e uma carga a mais para você. Então, por exemplo, se o seu objetivo é ter uma casa maior, você vai precisar de mais tempo para limpar, se você não tem diarista, se você não tem alguém que te ajude a limpar, né? É um exemplo que eu tô dando para vocês. Ou seja, tudo vem com uma carga. Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente precisa estar ciente que vem com uma carga de responsabilidade. E às vezes isso atrasa porque você ainda precisa adquirir determinadas qualidades, determinadas virtudes, enfim, características até você realmente estar preparado para conseguir aquilo que você quer. O tarô ele tá me direcionando muito para uma ótica realmente ligada à vida estável, a uma vida mais segura, uma vida mais, entre aspas, previsível. Estável e previsível no sentido de você conseguir ter uma organização da sua vida, né? De você conseguir ter o controle. Então aqui fala muito sobre uma vida de controle, de vocês conseguindo controlar a jornada de vocês, controlar a vida de vocês, no sentido de vocês conseguirem ter liderança, ter uma vida estruturada, ter organização. Então aqui fala que vocês, nesses próximos capítulos, vão perceber que as coisas vão estar mais dentro mais dentro do controle de vocês, né? Vocês vão conseguir controlar melhor a vida de vocês, o que entra, o que sai. Aqui fala sobre liderança também, vocês exercendo essa capacidade de liderança no sentido de isso aqui é prioridade na minha vida, isso aqui não é. Não, não tenho tempo para isso aqui. Então fala muito de vocês sabendo tomar as escolhas necessárias. Inclusive a nível familiar, tá? Para quem tem planos, por exemplo, de casamento ou de ter filho, ou simplesmente, digamos que vocês já tenham isso. Aqui fala sobre vocês conseguindo organizar a rotina de vocês e, por consequência disso, vocês terão mais harmonia nesse ambiente. Só cuidado, às vezes, com uma sensação que vocês podem ter
de nunca ser o suficiente, né? O ser humano, ele padece um pouco disso, né? De, tipo, nunca é o suficiente para ele sempre quer mais, o ser humano. Sempre quer mais. E aí, quando chega onde queria, não era suficiente. Então, é importante treinar a mente de vocês para que vocês se sintam realizados com aquilo que vocês têm. É importante vocês agradecerem onde vocês estão agora, porque provavelmente é algo que vocês pediam no passado, né? Se vocês estão no emprego, por mais que seja difícil, era algo que vocês pediram no passado. Exemplos, tá? Para que vocês não fiquem com uma sensação crônica de insatisfação, né, de falta de realização na jornada de vocês, porque eu vejo que vocês, da opção número 2, são pessoas muito ambiciosas. E aí as pessoas ambiciosas, às vezes, elas pecam nesse sentido, né, de tipo assim, querem muita coisa e isso é excelente, né, pessoas ambiciosas movem montanhas, elas são importantes pro desenvolvimento do planeta Terra, do mundo, mas internamente elas precisam também saber que elas já estão num padrão muito bom, elas precisam reconhecer o que elas conseguiram, tá bom? Meus amores, veja o signo de Leão, Áries, Gêmeos, Capricórnio, Câncer, Libra, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Vênus não, Júpiter, beleza? Mantenha sua visão lua fixa. Meus amores, essa carta ela pede basicamente que vocês se mantenham perseverantes, tá? Como uma montanha, né? Se mantenham perseverantes no sentido de que vocês têm a força, têm o poder necessário para alcançar aquilo que vocês querem. Mas é importante também ter cuidado com teimosia, né? Não sejam muito cabeça dura, sejam flexíveis, se adaptem às questões, às situações da vida, tá bom? Opção número 2, vamos deixar o seguinte nos comentários. Espiritualidade. Eu mantenho a minha visão. Ok. Não esqueçam de interagir, de engajar as temáticas que são fora do campo amoroso aqui no canal. Como é que vocês podem engajar? Gente, comenta, deixa like, se inscreve. Tudo isso manda uma mensagem, né? Um sinal para o algoritmo que esse conteúdo é relevante, beleza? Opção número 3, vamos lá? Vamos aqui descobrir os próximos capítulos de quem está aqui na opção número 3. Lembre-se que é uma tiragem coletiva, portanto, adapte a sua realidade, adapte a sua situação. Solte para o universo aquilo que não ressoar com você, aquilo que não fizer sentido. Agendamento de feitiços e consultas particulares através do link do contato que está na descrição. Vamos lá. Opção 3. Quais os próximos capítulos do destino da jornada da opção número 3? Ok. Excelente, né? Cada opção, pelo que eu tô vendo, realmente está bem diferente uma da outra. Isso é muito legal, muito divertido, né? Gente, vocês da opção 3 se diferenciam porque aqui fala muito sobre uma vibração de libertação. Libertação de amarras, libertação de medos, de crenças limitantes. É como se vocês, nesses próximos capítulos, fossem se jogar intensamente, fossem se libertar de algum tipo, às vezes, de amarra, e não necessariamente amarra que outras pessoas criaram. Às vezes, juízos de valor que vocês mesmos criaram para a vida de vocês. Tipo assim, eu não tô mais com idade para cursar uma nova faculdade. Mas quem disse que tem idade para cursar faculdade, pô? Na época que eu fiz direito, né, tinham pessoas ali de 40 anos, de 50 anos, e tinham jovens, né, tinham 18, 19, que era o meu caso, 18 anos. Assim, gente, não tem idade para as coisas, sabe? É como se tivesse uma energia de vocês, nos próximos capítulos, romperem com uma vibração, assim, que aprisiona vocês. Às vezes, esse aprisionamento é de vocês mesmos. Aqui fala de vocês, inclusive, para algumas pessoas, para alguns casos, se libertando de alguma pessoa que também amarra a vida de vocês, alguma pessoa que limita a vida de vocês, uma pessoa que às vezes quer editar as regras e não são regras que fazem sentido para você.
Pode ser um trabalho, pode ser um chefe, uma pessoa, que fala muito de você saindo, né? E se jogando em um novo início, onde você consegue moldar a realidade de acordo com aquilo que faz sentido para você. Ou seja, aqui fala muito sobre vocês assumindo uma nova posição na vida de vocês, uma posição de controle, mas é um controle que ele não é pesado. É um controle no sentido de sou eu agora que vou ditar as regras e eu vou me jogar e eu vou fazer o que quiser, como se fosse uma coisa assim, sabe? Eu não quero saber de ninguém aí me limitando, colocando limites, colocando preconceitos. Então aqui tem muito uma energia de vocês rompendo com algo nesse sentido, sabe? Muito legal essa energia, porque fala sobre autonomia, sobre independência. Opção número 3, muito mais independente, muito mais assim, dona de si, né? Vocês vão estar muito mais donos de si mesmos, tanto homens quanto mulheres. Que fala muito que vocês vão retomar projetos, planos que estavam ali assim no fundo da gaveta, sabe? Aquela coisa do tipo, ai não, pra que eu vou fazer isso? Isso daí não vai me acrescentar em nada, né? Tem pessoas que têm uma ótica, não só pessoas, mas o próprio mundo, ele incentiva uma ótica muito utilitarista, né? Tipo, pra que eu vou fazer, sei lá, um curso de artes? Pra que serve as artes, né? Ora, né? Assim, os gregos, acho que eles iam se revirar no túmulo, né? Ouvindo uma coisa dessa. Pra que serve a arte, né? Pra que serve a beleza? O que serve é produzir, né? O que serve para o mundo hoje é produzir, né? Trabalhar, criar. Sendo que até para você produzir, trabalhar, criar, você precisa também da beleza, você precisa da estética, da arte, da harmonia, da música, da paz, né? De fazer nada também às vezes. E aqui fala justamente sobre vocês tirando projetos da gaveta e agindo, deixando como se fosse assim um medo de lado. Como se vocês parassem de postergar, de procrastinar algum tipo de objetivo que vocês querem há muito tempo, mas que talvez vocês nem vissem como algo útil, né? É importante ter cuidado com essa ótica utilitarista que a gente vive. Porque a vida não é sobre ser útil ou algo ser inútil. A vida é viver, né? Você experienciar. Eu vejo que vocês também vão passar, inclusive, a se divertir mais. Eu vejo vocês se divertindo, se soltando. Algumas pessoas podem, de fato, começar a fazer alguma aula de dança, alguma coisa assim que liberte um lado de vocês que é diferente, um lado que outras pessoas não conhecem, até que vocês não conhecem. Aqui fala de vocês comemorando mais as etapas, as conquistas, mesmo que pequenas, da vida de vocês. Eu vejo vocês, às vezes, ainda brigando com a mente de vocês, tendo como se fosse, assim, pequenas crises, sabe? De identidade, ou pequenas crises, como fala? De ansiedade, né? Aquela coisa, assim, de, às vezes, se questionar demais, de ficar ruminando, pensando, mastigando demais algumas situações, mas, ao mesmo tempo, isso faz parte do processo de vocês, tá? Aqui tanto que eu vejo que vocês de fato vão começar uma nova jornada, realmente é um novo capítulo, né? Novos capítulos na vida de vocês, mas eu vejo que nesses capítulos vocês ainda vão ter muitas dúvidas, vão ficar assim meio que ruminando, né? Como eu falei antes, parece que vão ficar pensando demais. Ai, será que é o caminho certo? Será que realmente eu tô no caminho correto? Nananã. Tem muito assim essa coisa de às vezes vocês se colocarem numa postura muito defensiva, muito tensa, com medo, né? E às vezes vocês podem até reagir de forma defensiva com as outras pessoas, com medo de julgamentos ou simplesmente com medo de vocês mesmos, né? Das escolhas de vocês. E aqui fala de vocês soltando um pouco mais um padrão que vocês têm de mentalidade que é um pouco rígido. Eu vejo que vocês aprenderam isso com outras pessoas, mas esses padrões mentais rígidos, eles também são de vocês. São coisas que vocês vieram quebrar nessa vida, nessa encarnação, né? Uma maneira um pouco quadrada de enxergar a vida, de às vezes temer demais, assim, o desconhecido, né? O novo, o inusitado, aquilo que está fora do comum, digamos assim. E que fala de vocês quebrando isso.
Mas é óbvio, vocês vão ter também medo, vão ter também ansiedade em alguns momentos, como apareceu aqui, né? Como eu falei. Mas ao mesmo tempo parece que o que vai guiar realmente o futuro de vocês, os próximos capítulos, o destino, é a coragem, né? A força, a iniciativa, é o que vem depois. Aqui fala inclusive sobre vocês aprendendo muito, vocês aprendendo com essas novas vivências, com essas novas experiências. Eu vejo que a síntese da tiragem de vocês é justamente esse salto para o desconhecido. E a partir desse salto, desse se jogar em algo que é desconhecido, que é novo para a vida de vocês, para a alma de vocês, vocês vão ter uma espécie de consciência, de iluminação, de despertar, né, de consciência. É como se com medo, né, vocês vão para esse novo processo, para essa nova etapa, mas esse medo ele é importante para a superação de vocês e para o desenvolvimento. Meus amores, eu vejo aqui signos de Áries, Peixes, Câncer, Libra, Leão e Capricórnio, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Júpiter. Nada dura para sempre, Lua mutável. Nossa, faz muito sentido para a opção de vocês, porque fala muito sobre vocês às vezes serem um pouco resistentes, né, para as coisas novas, para as coisas diferentes. E essa carta ela vem falar justamente sobre a mutabilidade da vida, sobre a vida ela ser mutável. A vida muda constantemente, a gente precisa estar preparado, ou até às vezes não estar preparado e quebrar um pouco a cara, se adaptar às situações. Então, é como a água, né? A água é um fluxo, a gente não tem como impedir a força da água. Ela vai passar, ela vai mudar, ela vai passar pelos rios, vai fazer ali o trajeto dela e não tem como impedir isso. Então, aqui fala justamente sobre você precisar desenvolver, de certa maneira, essa adaptação, essa flexibilidade, assim como a água. Meus amores, vamos deixar o seguinte nos comentários, vocês que escolheram a opção número 3, espiritualidade. Eu sou flexível perante a vida. Ok, meus amores, muitíssima gratidão pelo seu carinho, pela sua gentileza e até uma próxima. Tchau, tchau!